Hoje nós veremos a respeito do batismo de Jesus Cristo realizado por João. Esse evento é, no mínimo, um evento intrigante. Afinal, quem nunca se questionou o porquê de Jesus ter sido batizado? Afinal, o que é batismo? O que o batismo significa? O que o batismo simboliza? O próprio João, ele é anunciado em Mateus como batizando para quê? É o batismo para arrependimento. Então, aquele batismo que João realizava lá no Jordão, no deserto da Judéia, ele era um batismo que levava ou promovia o arrependimento. Não é que a pessoa, quando era molhada pela água, ela se arrependia ou tinha os seus pecados perdoados pela água, mas ela estava ali se identificando como um pecador, reconhecendo a sua situação, a sua condição diante do Senhor, lamentando pelos seus pecados e demonstrando um espírito quebrantado, um espírito contrito, e que agora queriam ter uma vida diferente. Essa mudança de atitude, mudança de ideia, ela deveria ser manifesta. A ponto de quando alguns fariseus e saduceus chegaram até João para serem batizados, eles, epa, vocês estão pensando que vão fugir da ira vindoura? Primeiro vocês têm que fazer o quê? Produzir frutos de arrependimento. Então a ideia do batismo é uma ideia de arrependimento. E lembramos disso também no Novo Testamento, não é verdade? Quando a gente olha lá para o livro de Atos, em que consiste a pregação? Atos 2:38, quando eles terminam de pregar ali no dia de Pentecostes e pregam tudo aquilo que aconteceu, então o povo que ouviu é quem faz o apelo, né? Não é o pregador lá que faz o apelo, mas o povo que faz, e agora? O que faremos? O que é que a gente pode fazer? Como é que a gente resolve essa situação? E aí, o que é que eles dizem? O que é que os apóstolos dizem? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão de pecados. Opa, espera aí. Cristo está indo para o batismo. Será que Cristo tinha pecado? Será que ele precisava se arrepender de alguma coisa e por isso então ele foi batizado por João? Ou, se ele não tinha pecado, se ele não tinha do que se arrepender, para que ele ia ser batizado? Era só uma farsa? Era só uma encenação? Tinha algum propósito no batismo de Cristo? Então, não somos apenas nós quem nos questionamos. Quem foi o primeiro a fazer esse questionamento? O próprio João, como nós podemos ler em Mateus 3, de 13 a 17. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por você e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim, por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então, não somos apenas nós quem iniciamos esses questionamentos. O próprio João, quando se depara com Jesus chegando para o batismo, ele como que coça a cabeça e diz: não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu que estou querendo ser batizado pelo Senhor, eu que quero experimentar o teu batismo, e o Senhor que vem a mim para ser batizado. E o texto diz que João tentou o quê? Impedir Jesus de ser batizado, tirar essa ideia da cabeça de Jesus de ser batizado por ele. O que nós encontramos aqui, na verdade, não é um erro ou apenas uma ficção, uma encenação, uma farsa,
mas é algo real. Afinal, o batismo de Jesus Cristo inaugura uma nova era. Este é então o primeiro passo que ele dá para inaugurar o seu ministério, para instalar então o reino de Deus aqui na terra. Lembra o que essa é a pregação de João? Está chegando o reino de Deus, está chegando o reino de Deus. E aí quando Jesus então, ele veio à terra, ele não veio já adulto, ele veio como o quê? Como um bebê, um recém-nascido. Ele então vai se desenvolvendo, até o momento em que ele vai iniciar o seu ministério. Mas antes de iniciar o seu ministério, ele vai passar pelo primeiro rito. Ele vai passar por aquilo que inaugura, que é o batismo. E aí nós percebemos que esse batismo, ele não é algo aleatório, esse batismo ele não aconteceu por acaso, ele não aconteceu de qualquer forma, mas o Senhor Jesus, ele já esperava por esse momento. Ele já planejava que isso fosse acontecer. Não é que Jesus estava ali na região da Judéia, ou estava por Jerusalém, e então ouviu falar disso, ou então estava andando com algumas pessoas que foram ser batizados. Então, deixa eu aproveitar, pegar carona e eu vou logo ser batizado também. Não é assim que o versículo 13 narra para nós. Ele deixa claro que o batismo de Jesus foi intencional. Ele descreve aqui a intencionalidade presente no Senhor Jesus ao ser batizado. O versículo 13 diz: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Nós percebemos que não foi uma coisa que aconteceu de qualquer jeito, não foi meramente circunstancial, mas isso tudo foi planejado. Marcos, ele ainda acrescenta que Jesus veio lá de Nazaré para ser batizado. Mateus, ele genericamente se refere só à região lá da Galileia, extremo norte de Israel. Jesus vem para o sul de Israel, mas ele não vem passear, ele não vem ver Jerusalém, ele não vem fazer alguma outra coisa. Ele vem com um único propósito: ser batizado por João. Quando nós fazemos uma viagem, nós não viajamos sem propósito. Nós viajamos com algum propósito. Imagino que você não pega o carro e sai na estrada de um modo aleatório, dizendo assim: não, eu vou para tal lugar, vai fazer o quê? Não sei, eu vou lá, mas não sei o que eu vou fazer. Ou você chega numa agência de ônibus e compra uma passagem para algum lugar que você pretende ir e não sabe o que você vai fazer. Sempre que nós vamos fazer uma viagem, nós temos um propósito. Seja visitar parentes ou amigos, seja resolver alguma coisa, seja comprar algo para nós, seja participar de algum evento, seja descansar em algum lugar, seja conhecer coisas novas, experimentar algumas, ou nem que seja viajar para ir em um lugar tirar foto, porque todo mundo vai naquele lugar e tira foto, então eu vou lá tirar uma foto para poder postar nas redes sociais e me equiparar a alguém. Mas quando vamos para algum lugar, nós não vamos por acaso. Nós sempre traçamos um propósito. Nós temos um ideal. E a partir daí nós avaliamos se a nossa viagem foi bem sucedida ou não. Não é pelos imprevistos no caminho, não é pela quantidade de pneus que tivemos que trocar, não é pelo tempo que o ônibus demorou a chegar, não é pelo cansaço. O que nos faz avaliar se a viagem foi boa ou ruim é se nós de fato conseguimos cumprir o propósito da viagem. O restante é detalhe, o restante é irrelevante, pelo menos deveria ser. Afinal, eu não saí para ver a estrada. Se bem que pode ser que tenha alguém que tenha esse propósito, mas normalmente nós saímos pensando no que vamos fazer quando chegarmos lá. E cumprida a nossa missão, nós então retornamos até a nossa residência. Qual era o propósito do Senhor Jesus ao sair da Galileia? Ele não vai para ouvir uma pregação, ele não vai para se tornar conhecido apenas, ele não vai apenas para realizar algum feito, algum milagre, ele vai com um propósito. Essa palavrinha então, que inicia o versículo 13, ele já amarra no que João estava fazendo. João estava realizando batismos, João estava clamando para que o povo se arrependesse, estava alertando, e ele anunciou que viria alguém depois dele,
que teria um batismo maior, um batismo mais importante, porque era um batismo eterno, seja com o Espírito Santo para a salvação, seja com fogo para a destruição. Mas havia um batismo superior, o batismo com o Espírito para que a pessoa recebesse o derramamento de Deus, ou o batismo com fogo, um fogo inextinguível, um fogo que destruiria as árvores que são arrancadas por não prestarem para nada, ou como o versículo 12 diz, aquela palha que para nada aproveita é queimada num fogo inextinguível. Então esse batismo com fogo, esse batismo com o Espírito Santo estavam reservados para alguém maior. E de repente, nesse momento, quando João anuncia isso, Mateus emenda com a palavra então. A conclusão de tudo isso. O momento crucial do ministério de João Batista não é o batismo dos pecadores, não é a pregação para o arrependimento, não é a sua rejeição aos fariseus e saduceus, nem tampouco o anúncio de que Jesus Cristo viria. O ponto crucial do ministério de João Batista é o batismo do Senhor Jesus Cristo. E Jesus então vai da Galileia ao Jordão, um lugar específico, um lugar geograficamente real. E ele vai ali para um acontecimento, para ser batizado. E um acontecimento realizado por uma pessoa em particular, batizado por João. Então tudo isso tem que ser considerado. Ele vai para o Jordão, ele vai para ser batizado, e ele vai para ser batizado por João. Nada acontece por acaso na nossa vida. Imagine na vida do Senhor Jesus Cristo, que ele foi designado para nascer aonde? Em Belém, da Judéia. Porém, seus pais, que eram noivos ainda, moravam aonde? Quando Maria engravidou? Lá na Galileia. Então, eles moram no extremo norte do país, mas a profecia é que Jesus nasceria no extremo sul. O que levaria alguém em sã consciência a deixar sua casa, deixar o seu trabalho, deixar a sua profissão para ir para uma terra distante? Como seria então? Não, mas eu vou para cumprir a profecia. Mas a gente não tem como contar semanas. Talvez vamos tentar lembrar aqui do anjo, que dia foi e tudo. Como então acontece? Deus vai mover o coração do imperador romano para que ele decrete que todos os países que estão debaixo do poder de Roma façam um censo. Não era a pessoa do IBGE que ia saindo de cidade em cidade, de rua em rua, batendo na porta, implorando para as pessoas abrirem e ainda adulando para responderem as perguntas, não. As pessoas que tinham que voltar para a cidade dos seus pais e lá fazerem o censo. E ai de quem não fizesse. E aí, José era da família de Davi, da cidade de Belém. Então, não foi por acaso que teve esse censo, não foi por acaso que José teve que ir para lá. Quando estava lá, Lucas capítulo 2 vai dizer que completaram-se os dias de Maria e nasceu o menino. Então isso cumpriu uma profecia, nada é por acaso. E o batismo de Jesus não foi por acaso. Nós percebemos logo de imediato a intencionalidade do batismo. Jesus ele vai para ser batizado. Isso demonstra a importância do batismo. Tem pessoas que dizem, mas o batismo é um símbolo só. Pode ser de qualquer forma. Nós, talvez, somos um dos grupos que mais enfatiza o batismo. Tanto que somos chamados, nos intitulamos de batistas. E, historicamente, recebemos um apelido de anabatistas, ou aqueles que batizam de novo. Porque nós entendíamos que o batismo não é de qualquer jeito, o batismo não tem sentido se a pessoa que está sendo batizada, ela não
manifesta ter consciência dos seus pecados e não manifesta arrependimento? E que o batismo também não pode ser jogar água na cabeça ou em alguma outra parte do corpo, mas como a própria palavra batismo, que significa mergulhar, entendemos que o batismo tem que ser um mergulho. Tem que ser, então, alguém ser submerso na água. E aí alguns dizem, mas é só um símbolo. É só um detalhe. Para que dar tanta importância? Observe que o próprio Senhor Jesus, que não precisava ser batizado, ele deu importância. E ele fez questão, de um modo intencional, de se deslocar de onde ele estava, ir para o lugar onde ele deveria estar, para que pudesse ser batizado por João. Só que quando ele chega ali, nós nos deparamos com uma outra realidade em Jesus, além da sua intencionalidade, que é manifesta então pela narrativa. Mas nós percebemos também uma ênfase na impecabilidade do Senhor Jesus. João, ele não resiste batizar Jesus, não é tanto por entender tudo o que compreendia quem Jesus é. Aparentemente, ele nem entendeu que Jesus era o que ia batizar com Espírito Santo e com fogo de imediato. João nos dá a entender que João, o evangelista, no seu evangelho, quarto evangelho, ele nos dá a entender que João, o Batista, ele só reconhece que Jesus é, de fato, aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, em que momento? Depois do batismo. Lá, você lendo com calma, João capítulo 1, você vai perceber que ele diz, eu só entendi isso depois que o Espírito pousou nele. O Espírito só pousa depois do batismo. Então, por quê? Se João não reconhece ainda Jesus como sendo aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, por que ele se recusa a batizar Jesus? Por que ele coloca dificuldades e obstáculos para batizar Jesus? O versículo 14 diz que João tentou impedi-lo. Imagine alguém tentar impedir Jesus de fazer alguma coisa. E João tentou impedir. Teve outro também que tentou. Quem foi? Pedro. Pedro também, quando Cristo disse que ia ser morto, Pedro disse, de jeito nenhum. Nós não vamos deixar isso acontecer, mas é nunca. E João também tenta impedir. Mas o argumento de João é um argumento lógico, é um argumento coerente. João diz, mas espera aí, eu preciso ser batizado pelo Senhor e o Senhor quer que eu lhe batize? Não, tem alguma coisa errada. O que João está vendo, ele não está enxergando a divindade de Cristo. Ele não está enxergando o poder de Jesus de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele não está compreendendo tudo isso ainda. Mas uma coisa ele compreende. O batismo é para arrependimento. E esse aqui não tem do que se arrepender. Então, na verdade, de nós dois, se tem um que deveria ser batizado aqui, sou eu, porque eu tenho um pecado. Ele não tem. Afinal, João foi instruído a respeito disso. Tanto foi instruído pela sua mãe, como é o nome da mãe de João? Isabel. Lembram que Isabel recebe a visita de Maria. Isabel já estava grávida e então ela já sabe que ele é um menino diferente, é um menino que vai salvar o povo, então já tem uma noção, e isso é passado para João. Como João já recebeu o Espírito Santo quando? Desde o ventre. Então João ele já olhava para Jesus de um modo diferente, apesar de não compreender tudo o que envolvia. Nós percebemos isso depois quando João manda perguntar a Jesus, é tu mesmo? Ou a gente tem que esperar outro? Eu me enganei. Então, João não entendia exatamente tudo o que dizia a respeito à missão do Senhor Jesus. E nós percebemos que ele nem entendia que tinha que batizar Jesus. Parece que essa parte do ministério de João não tinha sido bem explicada para ele. Ele disse, não, peraí, eu estou preparando, mas eu não batizar ele, se não é comigo, não. Não, vamos sentar e vamos organizar aqui, que a minha tarefa não é lhe batizar, a minha tarefa é batizar outras pessoas para que elas lhe conheçam, não dessa forma.
João, ele reluta muito. E a impecabilidade de Cristo, ou o fato de Cristo não ter pecado, isso é bem claro, tanto nos evangelhos, como é claro também nas epístolas. Por exemplo, em João 8,46, o próprio Cristo, ele olha para as pessoas e diz o quê? Quem dentre vós me convence de pecado? Ele deixa claro que pelas suas atitudes, ele era alguém diferente. Como Hebreus capítulo 4, versículo 15, também vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós. Ele conhece o que nós enfrentamos, porque ele foi tentado nas mesmas coisas que nós somos, só que com uma diferença. Qual? Ele não pecou, ele não cometeu nenhum pecado. Lucas capítulo 23, podemos lembrar, versículo 41, aquele ladrão na cruz ao lado do Senhor Jesus, ele olha para o outro e diz: nós estamos aqui porque nós somos pecadores, malfeitores, criminosos. Esse outro, mal nenhum fez. E no versículo 47 de Lucas, capítulo 23, o centurião olha e diz: verdadeiramente este homem era justo. E em Mateus 27 nós temos o relato tanto de Pilatos, dizendo e reconhecendo que Jesus era inocente, como da mulher de Pilatos, dizendo: olha, não faça nada com ele não, que eu tive um sonho, Deus já me avisou que ele é inocente, que ele é santo, e não vá mexer com esse homem não, para que não sobre depois para a gente nada de ruim. Versículo 4, versículo 19 de Mateus capítulo 27. Então, há uma ênfase em que Jesus não tinha pecado. Então imagine o que passa na cabeça de João. Eu sou pecador, e estou batizando para o arrependimento outros pecadores. Talvez eu já me sinta desconfortável, porque eu sou um pecador e estou batizando outros para o arrependimento, mas pelo menos eu me arrependi primeiro. Agora, como é que eu vou batizar um homem que não tem pecado para arrependimento? Então, esse deve ser talvez o dilema que alguns podem enfrentar quando vão aconselhar ou confrontar outros irmãos em Cristo. Não, mas eu também sou falho. Como é que eu vou estar confrontando outros erros? Mas esse é o papel que Deus delegou a quem? Ao pastor? Foi? O papel de estar confrontando os erros dos outros é do pastor? De quem é? De cada crente. Cada um que tem um compromisso com Cristo tem um compromisso também de fazer essa parte. Como é que a gente sabe disso? Hebreus 10 diz o quê? Não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes fazendo o quê? Admoestações. Então um tem que estar puxando sempre a orelha do outro. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1, lembram do que é dito lá? Se alguém for surpreendido em alguma falta, então chama o pastor, diga ao pastor para o pastor ir atrás. É isso que é dito lá? Vós que sois espirituais, que têm o Espírito Santo, que são guiados pelo Espírito Santo, confronte. Agora confronte com espírito de brandura. E tenha cuidado para não cair também, mas vá lá conversar. Essa é a responsabilidade de todos nós. Nós não precisamos ser perfeitos para ir confrontar erros dos outros. Nós sempre temos que ajudar uns aos outros, para que quando a gente caia, o outro possa nos ajudar. Nós temos que abrir os olhos uns dos outros, de fazer uma besteira, para que se a gente for fazer uma besteira, tenha alguém para abrir os nossos olhos também. Essa é a vida cristã. É assim que é a nossa missão, a nossa jornada. Quem não quer ser chato, quem não quer ser inconveniente, está no lugar errado. Porque a igreja é para isso. A igreja é um ambiente onde nós vamos estar nos corrigindo mutuamente. Isso é uma prova de amor. E quando nós confrontamos, não queremos dizer que somos melhores do que os outros, que somos mais santos do que os outros, que somos mais perfeitos do que os outros. Mas queremos dizer o quê? Nós estamos cumprindo com o nosso papel de tentar ajudar os outros a saírem de uma situação ou não caírem numa determinada situação. Seja por experiência própria, ou seja por ter visto outros caindo e não querer que você também caia nessa mesma situação. Agora, como é que alguém pecador
vai conduzir alguém que não tem pecado ao arrependimento? Como é que alguém que é pecador, como João, vai batizar Jesus que não tem pecado? É isso que leva João a ficar ali com uma pulga, ou talvez com algo bem maior do que uma pulga, atrás da orelha, coçando e incomodando. Peraí, como é que a gente vai fazer isso aqui? Mas a resposta do Senhor Jesus é uma resposta bem direta, bem simples. E ele responde, eu penso que de 3 formas, enfatizando 3 coisas. Ele diz: deixe assim, o quê? Por enquanto. Então, por enquanto, é para ser assim. Em segundo lugar, convém que assim façamos. E em terceiro lugar, isso é para cumprir toda a justiça. Então a resposta de Jesus envolve 3 aspectos. Primeiro, isso é uma questão temporária. É uma questão transitória. À luz da eternidade, depois as coisas vão voltar a ser como eram. Mas eu estou aqui nesta missão, então é preciso que aconteça o quê? Que por enquanto nossos papéis se invertam. Que eu seja aquele que está debaixo da sua autoridade. Que eu esteja debaixo do seu batismo. Que eu esteja aqui passando pelo batismo do arrependimento. E você seja o agente desse batismo sobre mim. Então, por enquanto, é assim. Segundo, convém que façamos assim. É o conveniente, é o que se espera. É o ideal. Esse é o projeto. É que seja dessa forma. Não que seja eu substituindo você e batizando o povo, mas que eu esteja aqui sendo batizado por você. E ele diz, em terceiro lugar, isso tem uma finalidade. É para cumprir toda a justiça. A finalidade, então, do batismo, no qual Jesus, então, vai se submeter, é para cumprir toda a justiça. E aí não tem como não lembrar, pelo menos, de 2 passagens do Antigo Testamento. Isaías 42 e Isaías 53. Então essas 2, elas vêm claramente à nossa mente. Em Isaías 53, deixa a sua Bíblia aberta aqui, em Mateus, mas vamos estar espiando Isaías capítulo 53. E vamos entender um pouco melhor por que isso acontece. Creio que esse deve ser o capítulo mais conhecido de todos do livro de Isaías. Talvez esse, juntamente com o capítulo 6 de Isaías, sejam os 2 mais observados e considerados. Isaías, então, está falando do servo sofredor. Desde o capítulo 13 do capítulo 52, versículo 13 do capítulo 52, ele enfatiza, então, o que o servo sofredor iria passar, aquilo que ele viria, uma profecia de alguém em particular. Mas aí ele vai falando, então, de quem é esse servo sofredor, de algumas características. Por exemplo, a partir do versículo 3, ele diz que ele seria desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, alguém de quem os homens escondem o rosto e que ninguém demonstra nenhuma estima por ele. O versículo 4, aqui já começa a nos lembrar mais da crucificação, quando diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Nós o consideramos castigado por Deus, aflito e também atingido por Deus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Aí vai então falando que todos nós desgarrávamos como ovelhas, e através dele nós voltamos para o caminho, e vai falando de várias e várias coisas. Quando nós chegamos no versículo 13,
versículo 12, diz assim: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre o quê? Contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então o que é que o Senhor Jesus faz? Ele é contado entre os pecadores. Ele é contado entre os transgressores. O que isso quer dizer? 2 Coríntios 5 e 21. Se alguém souber decorado, pode citar. Lembram do que está sendo tratado? Creio que esse é um dos capítulos também mais conhecidos da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, não é? 2 Coríntios 5, nós lembramos do versículo 1: se a nossa casa terrena deste santuário se desfizer, nós temos uma casa eterna. Lembramos do versículo 10, que diz que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Lembramos do versículo 17, que diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. E o versículo 21 também não é diferente. E talvez ele nos explique melhor, assim como Isaías 53, 12, por que Cristo tinha que ser batizado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então Cristo, ele não tinha pecado, mas a partir do momento que ele passa pelo batismo, ele está se identificando como alguém que carrega pecados, como alguém que leva pecados, como alguém que vai estar pagando pelos pecados, não pelos dele, pois ele não conhecia. E a palavra conhecer não é ter informação, mas é ter um relacionamento íntimo com aquela coisa. Cristo não tinha pecado porque ele não praticava o pecado, mas ele se colocou como um pecador, ele se colocou como alguém que tinha pecado, e só por isso o sacrifício dele na cruz foi válido. Ao cumprir toda a justiça, isso implica em alguns aspectos. Primeiro, que Cristo tinha que passar por todos os rituais que um pecador passaria. Ele teria que cumprir toda a lei. Ele teria então que não apenas dar o exemplo, mas fazer de um modo real tudo o que era exigido para alguém que ia se aproximar de Deus. E mais do que isso, ele se identifica, se associa com o homem, e a partir daí então, ele é capaz de poder levar os pecados dos homens e oferecer o seu fruto de justiça para os homens. Então tudo isso está implícito em cumprir a justiça de Deus, porque ele estava carregando até o momento da cruz, do batismo até a cruz, Cristo carrega os nossos pecados, e na cruz ele paga pelos nossos pecados. Mas aqui simbolicamente, ele já estava se identificando com pecadores, ele já estava então se colocando ou sendo contado com malfeitores. Afinal, se fosse dizer quem foi que se arrependeu pelo batismo de João, aí quem foi, aí iam dizer o quê? Fulano, Cicrano, Beltrano, Jesus, tal e tal. Ele estaria no meio. Quem foi condenado à morte da cruz lá em Roma? Já foi fulano, aquele malfeitor, aquele. Jesus também foi. Ele está se identificando com pecadores, não porque ele tivesse pecado, ou porque ele tivesse necessidade de se identificar com os pecadores. Ele não precisava disso, mas porque ele quis salvar o homem. Então esse é o rito, e a gente observa passo a passo. Tanto que depois do batismo ele vai direto para onde? Para o deserto ser tentado. Então ele vai passando pelo rito humano, até chegar no ponto máximo do seu ministério, que é a cruz, onde ele leva sobre si os nossos pecados. Cumprir
a justiça é associar-se aos pecadores. Cumprir a justiça é cumprir a lei que os pecadores deveriam ter cumprido, mas não foram capazes de cumprir. Cumprir a justiça é não deixar faltando nada que poderia dizer, pronto, a missão dele foi cumprida. Ele passou por todos os ritos, passou por todos os estágios, fez tudo o que precisava. E ele se identificou. Seria como, poderíamos comparar, ele está aqui assinando um contrato, em que recebe as dívidas dos seres humanos e transfere para os seres humanos aquilo que ele conquistar daqui para frente. Poderíamos aí talvez comparar a um casamento com comunhão universal de bens. Acho que esse é um dos casamentos mais raros hoje em dia, não é? Até porque é bem caro, não é só porque o pessoal tem muito interesse em preservar aquilo que adquiriu antes do casamento, não, porque é complicado, burocrático demais. Você quer fazer um casamento com comunhão parcial de bens, que é o comum, vai lá no cartório, dá entrada no casamento com os documentos, depois não é mais nem o juiz quem autoriza, é só o promotor, você já recebe a habilitação e pode casar. Mas para um casamento com comunhão universal de bens, é feito todo um levantamento de todos os bens que alguém tem, tudo, se tem alguma coisa protestada, se tem isso, tem aquilo. Então, todos os bens é feito um levantamento. E aí, tudo que um tem é do outro. Casamento universal de bens é assim. Foi mais ou menos isso que Cristo fez conosco. As nossas dívidas que nós tínhamos antes de entrar no relacionamento com Ele, Ele herdou. Mas em compensação, tudo que Ele conquistou, tanto na terra como na cruz, no momento da morte, e também a própria ressurreição, tudo isso também nós herdamos dele. E o batismo é o primeiro momento que inaugura isso, que inaugura então a identificação de Cristo com os pecadores. Chegando agora no último momento em que nós temos do batismo do Senhor Jesus, o batismo também, ele serve para identificar quem é Cristo. Então, além de percebermos a intencionalidade de Cristo, de percebermos a impecabilidade de Cristo, nós percebemos também a identificação de quem é o Senhor Jesus. O versículo 16 diz que assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Essa expressão saiu da água, a gente tem estudado um pouquinho aí, tanto em Apocalipse, como também nas quartas-feiras em profecia, a ideia de foi tirado da água, a ideia de saiu da água, não está mais dentro da água, nem está sobre a água. Então ele saiu para fora da água. E a ideia é que foi imediato, não é que ele foi batizado, ficou mergulhado lá alguns minutos, ou ficou nadando, ficou tomando banho na água. Não, a partir do momento que ele foi batizado, imediatamente ele saiu. E também, imediatamente, após ele sair de dentro da água, ele levantar da água, o que acontece? Naquele momento, o céu se abre. Essa figura do céu aberto, ela é uma figura profética. Ela é uma figura escatológica. Nós não podemos esquecer, talvez aí, o que mais vem à nossa mente, seja Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Quando João vai dizer, depois dessas coisas, eis que vi uma porta aberta no céu, e uma voz como de trombeta, dizendo, sobe para cá, e eis que te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Talvez esse seja o versículo que mais vem à nossa mente, com o céu aberto. E de fato é profecia. O céu aberto é anunciando o que vai acontecer. O céu aberto é trazendo uma visão de Deus para o homem. É falando de que Deus está mudando tempos e épocas, de que Deus está inaugurando uma nova era, de que Deus está fazendo alguma coisa. Então é o próprio Deus quem vai falar quando o céu se abre. Quando o céu se abre, seria como Deus está ligando o seu equipamento de som para que a sua voz possa ser ouvida. Esse não é um fenômeno que é visível a olho nu e que todo mundo vai ver. É uma figura de linguagem usada para ver que Deus está se revelando, o céu está se abrindo e de lá está saindo a mensagem do Senhor. Então é visto algo no céu como um fenômeno, mas nem todo mundo é capaz de contemplar isso. Apenas aqueles
a quem Deus está transmitindo a mensagem. Podem lembrar de alguém no Antigo Testamento também, que era comum essa expressão no Antigo Testamento, mas podem lembrar de alguém específico que também menciona o céu aberto? Como é que começa o livro de Ezequiel? Vamos deixar aberto aqui, vamos apenas ler Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Todos encontraram? Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. E o que acontece? Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Céu aberto é sinônimo de que Deus está revelando algo. É sinônimo de que Deus vai mudar a situação, que Deus vai trazer uma coisa nova para a humanidade. Com o batismo de Cristo, nós temos uma inauguração de novo momento. E essa inauguração se dá pela identificação. Quando o céu abre, ele é identificado como o próprio Deus, ele é identificado como Filho de Deus, ele é identificado como Salvador da humanidade, está cumprindo a sua missão. Essa é a identificação, pois automaticamente o Espírito Santo desce em forma corpórea como uma pomba. Não é que o Espírito Santo desce com penas, ou como uma ave, com bico, com pés, não é nesse sentido, mas ele desce com aquela suavidade de uma pomba. Ele desce de um modo visível, que as pessoas poderiam ver aquela coisa chegando. E o Espírito de Deus desce e pousa sobre quem? Sobre o Senhor Jesus Cristo. E aí não há como não lembrar de Isaías 42, quando o Espírito do Senhor vem para aquele que iria executar a justiça, aquele que iria cumprir toda a justiça. Um dos sinais seria a descida do Espírito Santo sobre aquela pessoa. Lembram lá de Isaías 42? Marca então esse momento. Você pode ler com calma depois, versículos de 1 a 7, e comparar o ministério do Senhor Jesus, o cumprimento da justiça, o que ele diz a João que tinham que cumprir a justiça, com o que Isaías 42 fala, de como este rei, esse Messias, ele iria reinar, e a sua característica, a sua marca, seria a justiça. O Espírito Santo vem, desce corporalmente então como uma pomba, e ele então experimenta aqui o que está para vir no futuro, todo o seu ministério na dependência do poder do Espírito Santo. Além disso, ele é conhecido também, ele é identificado também como o quê? Versículo 17. Uma voz vinda dos céus diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Ele é identificado como sendo o quê? O Filho de Deus. Não é dito ele é um filho, ele é o Filho, em quem me comprazo. Hebreus capítulo 1, versículos de 5 a 8, falam muito disso, né? Qual anjo ele chamou de filho? Mas ao filho ele diz, o teu trono, ó Deus, permanece para sempre. E ele vai então falar, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A ideia lá que você vai ver, Jesus Cristo, ele ocupa esse papel, ele é o Filho de Deus encarnado no mundo. E Romanos 8 e 29, decorado. O 28 é assim, vou dizer o 28 para facilitar para os irmãos lembrarem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, 29, aos que
de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então é o Filho, ele é a referência. Isaías 42:1, nós não podemos finalizar essa pregação sem lembrar disto. Falando do servo sofredor, daquele que viria para pagar pelos pecados do povo, que viria para reinar, para trazer a glória de volta a Israel. Isaías 42:1 diz: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me comprazo. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça para as nações. Este é o Filho amado, em quem Deus se compraz. É sobre esse que pousa o Espírito Santo. E não há como não também chamarmos a nossa atenção para a Trindade manifestada nesse batismo. O Filho saindo da água, o Espírito descendo em forma corpórea como se fosse uma pomba, e o Pai bradando uma voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então as três pessoas da Trindade já começam a entrar em evidência aqui. Logo no comecinho do Evangelho de Mateus, já vai ficar claro para nós o papel de cada uma das pessoas da Trindade. O Espírito concedendo o poder, trazendo a autorização divina. O Pai então comissionando, delegando, e o Filho sendo aquele que vai realizar, que vai executar a salvação da humanidade. São poderes aí diferentes: legislativo do Pai, judiciário do Espírito e executivo do Filho. Cada um vai trazer então uma das partes do papel divino na salvação do homem, bem como podemos observar essa mesma atividade divina em toda a criação, em toda a natureza e em todo o relacionamento de Deus com o seu povo e com aquilo que ele criou. O batismo de Jesus não é uma coisa qualquer, é muito importante. Afinal, é a inauguração de uma nova era. Através do batismo, o Senhor Jesus ele inaugura o ministério messiânico, através do qual ele viria para salvar a humanidade. E o batismo também é importante, pois manifesta algumas coisas a respeito do Senhor Jesus. Primeiro, a sua intencionalidade. Ele veio com um propósito. E esse propósito se inicia ali, através do batismo. Ele não foi batizado por acaso, ele teve intenção. E tudo que se sucede também está dentro da intenção dele. O batismo também é importante e também inaugura uma nova era, porque destaca a impecabilidade do Senhor Jesus, que mesmo passando pelo rito do batismo, que é um rito de arrependimento, ele estava ali carregando os nossos pecados, mas ele mesmo não tinha pecado. O próprio homem que vai batizá-lo reluta para batizá-lo, pois sabe disso. E por último, o batismo de Cristo é importante e também inaugura uma nova era de salvação, porque identifica Jesus com o Cristo, manifesta que ele é o Filho de Deus, manifesta que o Senhor está concedendo poder pelo Espírito Santo ao descer sobre ele, e também o identifica como uma das pessoas da Trindade. A identificação está presente e grandemente visível do batismo do Senhor Jesus. Que venhamos a valorizar, a glorificar, a nos alegrar e a estar sempre louvando ao Senhor por tudo que Cristo fez por nós. Inicialmente, através do batismo, que inaugurou então o seu ministério messiânico. Que Deus nos abençoe.